Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para uma entrevista. Nossa convidada é Maria Flávia Figueiredo. O tema que vai pautar a nossa entrevista é retórica para quê? Nossa convidada de honra é a doutora Maria Flávia Figueiredo. Muito boa noite, Maria Flávia. Boa noite, Farney. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Obrigado. Alan, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Farney e Maria Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para juntos falarmos sobre retórica. Exatamente. Bom, eu sou Farney Santos, né? Irei intercalar com o Alan fazendo perguntas à nossa entrevistada, elaboradas por mim. Deixa eu apresentar melhorzinho para vocês a nossa grande convidada, que eu já quero desde já expressar a minha admiração pela doutora Maria Flávia Figueiredo, o meu carinho e a minha honra de poder estar entrevistando ela. Maria Flávia Figueiredo, ela é doutora em Linguística pela Unesp de Araraquara, com estágio pós-doutoral em Retórica na PUC de São Paulo. Ao nosso colega, Alan Ribeiro Rage, o segundo entrevistador, é doutorando em Linguística pela Universidade de Franca e mestre em Linguística pela Universidade de Franca também. E como que vai acontecer essa entrevista, né? Serão 3 perguntas minhas, mais 3 perguntas ou comentários dos espectadores, de vocês que estão nos assistindo, colhidos pelo Alan, e assim sucessivamente. A duração de nossa live será em torno de 1 hora, podendo estender-se por até 10 minutos. Então, nós já temos aqui 17 visualizadores, de acordo com o meu programa aqui, o meu aplicativo. Vão compartilhando, eu vou deixar pública essa nossa live, só 1 minuto, por favor. Eu só consigo deixar em modo público quando a gente já entra ao vivo. Então, por isso que eu estou pedindo isso para vocês. Prontinho, está no modo público. Todos vocês que estão nos assistindo podem deixar seus comentários no decorrer das perguntas que serão colhidas pelo Alan. Nós já temos a Priscila Antunes, Sérgio Luiz Moraes, temos a Graziele, temos o André Pless, Gustavo Shows Guimarães, meu amigo professor de História de Eloy Mendes, um grande abraço. Ana Cláudia da Silveira, nossa grande amiga do Grupo Pare, Delcio Marques, desejando boa noite para todos nós. Maria Flávia, podemos começar? Podemos começar, Farney. Perfeito. Maria Flávia, então, o nosso tema é retórica para quê? E desde já, para a gente já dar um conceito, queria perguntar, em primeira instância, quais são os conceitos de retórica? O que é retórica? Retórica é uma arte que nasceu há muito tempo, nasceu na Grécia Antiga, e mais especificamente em Siracusa, que era uma cidade da Itália, mas dominada pelos gregos. Então, a retórica é um campo de estudo muito antigo, mas o que é a retórica? A retórica é a utilização de uma linguagem para conseguir a adesão de quem está te escutando. Ou seja, você usa alguma forma de linguagem, pode ser uma linguagem musical, uma linguagem cinematográfica, pode ser a sua própria palavra, para fazer com que o outro seja cativado por aquilo que você está falando e concorde com você, ou pelo menos queira continuar te ouvindo. Então, isso é retórica, usar uma linguagem para gerar a adesão do outro, o aceite do outro. Muito bom. Maria Flávia, quando a gente fala de retórica, tem alguns tons pejorativos, até por falta da abrangência que a retórica ainda não chegou para o grande público, né? E aí eu queria saber
sobre esses tons pejorativos que a retórica tem, pela falta da grande difusão, só para as pessoas se identificarem, né? Os tons pejorativos que às vezes faz com que as pessoas não entendam a maneira correta do que é retórica. Tem como a senhora comentar um pouquinho sobre isso? Nossa, Farney, essa é uma pergunta importantíssima, porque nós estamos falando aqui com as pessoas em geral para explicar para que serve retórica, né? O que é essa bendita retórica? Porque muitas vezes a palavra retórica, ela é usada no sentido negativo, falando assim, isso aí é retórica, ou seja, isso aí é só blá, blá, blá e não tem conteúdo, né? Então, retórica no seu sentido negativo, na linguagem comum, na linguagem popular, significa um discurso vazio, um discurso só feito de palavras, mas sem um conteúdo. E a retórica, como uma área de conhecimento, que é o que a gente faz, o que a gente estuda, ela é exatamente o seu contrário, é o contrário disso, é você usar a linguagem quando você tem autoridade para usar aquela linguagem. E aí, quando você tem autoridade para usar aquela linguagem, o que você falar vai atingir o seu ouvinte. O que você falar vai levar o ouvinte a refletir, porque você tem uma palavra dotada de autoridade, você tem uma palavra retórica. Certo? Então, você veja, essa pergunta é muito boa, porque na língua as palavras vão adquirindo novos sentidos, e esse foi um sentido que a palavra retórica ganhou, e que desvaloriza muito o seu sentido original, o seu sentido real. Falar retoricamente é falar direto ao coração, é falar direto à mente do seu ouvinte, é conseguir convencê-lo, porque quem fala tem autoridade para falar, o oposto de um discurso esvaziado. Exatamente, e a senhora explicou perfeitamente e faz a gente pensar também que algumas pessoas, né, antes de conhecer a retórica, pode pensar que ela é um sinônimo de pura manipulação, né? E como a senhora bem disse, é chegar à mente do outro, chegar ao coração do outro de uma maneira mais transparente, mais verossímil. Exatamente. Maria Flávia, falando, né, em verossimilhança, duas palavras-chave, né, duas palavras-chave de retórica é convencimento e persuasão. Eu gostaria que a senhora definisse e falasse sobre a diferença entre essas duas palavras-chave, convencimento e persuasão. Esses dois termos são muito utilizados dentro da retórica e no nosso cotidiano também, né? O que é convencer e o que é persuadir? Dentro da teoria retórica, convencer é quando você leva o outro a pensar como você. Ele consegue entender seu raciocínio e concordar com o que você pensa. Agora, persuadir é um passo a mais. Você leva o outro a concordar com o que você pensa, mas você leva o outro a fazer aquilo que você sugere que ele faça. Tá? Então, veja a diferença. Se eu falar assim, Farney, vamos supor que você seja fumante. Eu falar, Farney, cigarro faz mal para a saúde, já está comprovado que existem muitos tipos de câncer que são causados pelo cigarro. Aí você vai falar assim, é mesmo, Maria Flávia, você tem toda a razão, eu concordo com você está certa, você me convenceu. Aí, então, tudo bem, eu te convenci, isso é convencimento. Agora eu vou falar assim para você, então, Farney, a partir de agora você não fuma mais não, tá bom? Já que você se convenceu. Aí você fala assim, me desculpa, eu não consigo largar o cigarro. Ou seja, eu não consegui te persuadir. Você não vai fazer aquilo que eu estou sugerindo para você fazer, porque é um nível acima. A pessoa, então, pode ser até convencida, mas para ela ser persuadida, o orador precisa de uma força maior para conseguir alterar uma atitude daquele que o ouve. Tá certo? Maria Flávia, você me fez pensar nesse exemplo do cigarro. Eu já ouvi histórias de pessoas largarem de fumar por ter visto um parente muito próximo sofrendo. E aí cria uma identificação, que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Ou seja, aquilo que o outro está passando, o meu parente, uma pessoa próxima, também eu posso passar. E aí o medo, que é uma paixão,
né, faz com que, talvez, eu já conheci algumas pessoas que pararam de fumar por terem parentes que ficaram muito doentes e viram aquele sofrimento e aquilo serviu de uma emoção do medo, né, para parar. Muito boa a sua resposta. Nossa, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou, porque você veja, né? A gente só consegue mudar uma atitude quando algo é falado ao nosso ser, a nossa emoção mais íntima, a nossa identidade. Então, por exemplo, se eu vejo num maço de cigarro uma pessoa que está entubada com câncer, eu não conheço essa pessoa, é uma pessoa distante, não fala de mim, não fala da minha história. Então, vou continuar fumando. Mas a hora que eu vejo um primo que eu gosto, a minha mãe, o meu pai, alguém que fala de mim, que fala da minha história, e eu vejo aquela pessoa sofrendo por causa do cigarro, ele ficou doente por causa do cigarro, aquilo pode ser capaz de gerar em mim uma emoção tão profunda, porque eu sou parte da história daquela pessoa, que eu consigo parar de fumar. Mas olha que interessante, Farney, aqui você tocou num ponto fundamental. A gente só muda mesmo quando toca a nossa pessoa. Se estiver lá longe, pode explodir. A gente não tem coragem de mudar, a gente não tem força para mudar. E é por isso que é até bonito, tem pais fumantes que quando nasce o primeiro filho, o pai para de fumar. Não precisa ser a mãe, não, que vai ficar muito pertinho ali dando mamar. O pai para de fumar, porque ele fala, eu não quero ser para o meu filho esse exemplo. Passou uma juventude inteira fumando, mas a hora que o filho nasce, o filho tem o poder de conseguir uma alteração, ou seja, o nascimento do filho foi o fator que gerou a persuasão, a mudança de comportamento. Exato, aquele filho que o pai se identifica porque é um membro dele, né? E o sentimento do amor faz esse elo de mudança, né? Muito bom. Bom, pessoal, nossos espectadores que estão nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. E agora a gente vai intercalar. Foram 3 perguntas minhas e agora vai entrar o Alan para que ele possa ler os comentários de vocês, as perguntas, porque aqui vocês, que são o nosso auditório, têm vez. Então vamos lá, vou chamar o Alan. Olá, nós estamos aqui com os comentários, né, do Max Rocha, que está falando diretamente de Alagoas e está prestigiando a nossa live. A nossa querida Ana Cláudia também deseja a nós boa noite. Temos o comentário do Gustavo Shoas, né, que fala que está acompanhando e que admira o Farney como apresentador. Temos também um boa noite desejado pelo Délcio, pela Priscila Antunes. A Thaís Marques também está aqui, diz que está animada para nos ouvir falar sobre retórica. A Cristina Alves também nos deseja boa noite. O Gustavo Shoas comenta que teve aulas de retórica quando estava no seminário e que elas, por mais que ele não tenha sido padre, essas aulas ainda hoje são bastante úteis para ele no seu ofício de professor. E enquanto a Maria Flávia falava sobre o exemplo, né, do pai que deixa de fumar pela chegada do filho, ou quando a gente vê alguém que é muito próximo a nós ficar doente por esse mal, o Deus estava lembrando que, nesse caso, nós temos aí a persuasão pelo exemplo, de que é bastante tratada nos nossos manuais de retórica. E você gostaria de comentar alguma coisa, Maria Flávia? Exata, a persuasão pelo exemplo, ela é muito efetiva, né? Porque às vezes a gente fica falando só no nível intelectual, explicando, olha, faz mal, o cigarro contamina o pulmão, que com o passar dos anos, toda uma explicação intelectual, mas de repente surge um exemplo vivo diante de você,
aquele exemplo vale mais do que 1000 explicações intelectuais, né? Então, é mesmo um argumento aí pelo exemplo e uma persuasão causada por esse fortíssimo argumento. Aproveitando, Alan, falando em argumento, pelo exemplo, a gente vê muito, né? Nós tivemos aí o caso de estar presente uma pessoa que foi seminarista. Em todas as religiões, e principalmente nas religiões cristãs, a gente vê muitos testemunhos, né? São chamadas pessoas, quando tem uma palestra, uma pregação, as pessoas que têm algo para dizer, uma história para contar, elas são chamadas até o altar, até o palco, para dar um testemunho. Por que o testemunho é importante? Porque o testemunho é um argumento pelo exemplo, né? Então, o padre, o pastor, o líder evangélico fala muito tempo, né? Temos que procurar a ascese, procurar a ascendência espiritual, procurar a Deus, mas aí vem uma pessoa e conta que ela procurou a Deus e a vida dela foi transformada, e ele conta a história de como aquilo aconteceu, é muito mais efetivo e persuasivo do que as palavras que foram precedidas daquele testemunho. Tá? Então, o argumento pelo exemplo é fortíssimo e ele é usado, então, amplamente nas diversas religiões. Não apenas, né? Para começar a nossa conversa aqui hoje. Professora Maria Flávia, aproveitando que a gente ainda está no comecinho e deixando bastante claro para o pessoal do que se trata de fato a retórica, eu separei aqui para a gente uma forma de entender a retórica da qual eu gosto bastante. Então eu vou ler para você uma citação em que o Michel Meillet diz o seguinte: o que é tal como deve ser, e a ciência nos falará disso. O que é como pode ser, por conseguinte, tal como pode não ser também. Trata-se do objeto da retórica. Gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, então, sobre o que é esse objeto da retórica, do qual o Michel Meillet, que é um grande pensador da retórica, está falando. Ai, Alan, que citação belíssima, né? Mostrar o objeto da retórica dessa maneira. Gente, quem trabalha com retórica nunca pode ser o dono da verdade, porque em retórica ninguém é o dono da verdade. O campo da retórica é aquele campo em que algo pode ser, assim como pode não ser, certo? É o campo do plausível, do possível, do verossímil. Mas como assim? Como assim? Explica melhor, Maria Flávia. É assim, gente, a retórica só tem espaço onde há uma dúvida, onde há uma polêmica, onde as pessoas possam se expressar livremente com opiniões divergentes. Então, para que a gente possa usar a retórica, a gente tem que pensar que quem me ouve pode ter uma opinião diferente da minha. Eu vou igual agora, eu estou explicando para vocês como funciona a retórica, mas pode ser que aqui tenha alguém que não pense que retórica é desse jeito. Esse é o campo da retórica. Ninguém é dono da verdade. É o campo do possível, do plausível, onde a opinião do outro é sempre respeitada em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Como que eu convenço alguém de algo que eu estou falando? Quando eu dou àquela pessoa a possibilidade de escolher, tá? Eu vou falar o que eu gostaria que você acreditasse ou pensasse como eu penso, mas você tem a possibilidade de escolha de algo totalmente diferente daquilo que eu estou te propondo. Esse é o campo da retórica, é o campo onde não há verdades absolutas. Então, aproveitando que nós estamos nesse assunto, tem uma pergunta aqui do Gustavo Shoas, que vai diretamente nesse ponto, né? E ele diz: eu gostaria que a Maria Flávia comentasse sobre o uso e o peso da retórica nos embates políticos e nas redes sociais, tão afetadas por polarizações e desentendimentos. Então, por favor, Maria Flávia,
comente para o Gustavo. Gustavo, essa pergunta sua muito propícia. Nós vivemos num momento de polarização, e sempre que nós temos polarização, a gente tem um enfraquecimento da população, né? Então, a população do Brasil, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, a população está sofrendo por um enfraquecimento, porque quando a gente tem opiniões opostas radicais, como quando você fala em polarização, você está falando em opiniões opostas de forma radical. O que é ter uma opinião oposta de forma radical? Eu falo, eu penso assim, eu estou certo, ele pensa diferente de mim, ele está errado. E aí, do outro lado também, a pessoa que está lá me vendo fala assim, eu é que estou certo e a Maria Flávia é que está totalmente errada. Então, você veja, nesse campo da polarização, não é possível a retórica, porque eu acho que eu tenho a verdade do lado de cá, e o outro acha que ele tem a verdade do lado de lá. Então, a possibilidade de diálogo se anula, porque eu não paro para pensar que o que eu penso não é verdade absoluta, e o outro não para pensar que o que ele pensa não é verdade absoluta. Então, não existe diálogo. E aí a democracia se enfraquece. Engraçado que parece que essa possibilidade de liberdade de opinião, de todos se manifestarem, é a plena plena existência da democracia. Sim, a democracia nos permite isso. Nos permite de tal maneira que a polarização chega a destruir a própria democracia, porque aí não há campo para diálogo, não há campo para escolhas. Então é muito sério o que a gente está vivendo. Agora, você disse, né, se existe espaço para retórica, as pessoas estão se manifestando, quer dizer que todo mundo pode falar? Sabe, Gustavo, falar demanda, falar para que você convença o outro, para que você persuada o outro, demanda autoridade. Nas redes sociais, em todos os canais de televisão, de internet, nós temos muitas pessoas falando, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma autoridade. Então, ali, as palavras caem no vazio, porque elas falam sem ter estofo para falar sobre aquilo, né? Então, muitas pessoas estão falando, pouco conteúdo está sendo veiculado. E eu peço que vocês fiquem aí mais um pouquinho, porque eu vou explicar ao longo dessa nossa fala de hoje o que é falar com autoridade. É muito importante vocês saberem o que é isso, daqui a pouco eu chego aí. E agora aqui, para fechar esse bloco de perguntas comigo, eu vou trazer o questionamento do meu querido amigo Délcio Marques, que também é membro do Grupo Par e está aqui nos acompanhando. Ele diz: a retórica nasceu na Grécia Antiga como uma forma de comunicar verbalmente os cidadãos na defesa de seus direitos, outrora subtraídos pela força. Quando penso nisso, vejo a retórica no limiar da razão, momento no qual a palavra começa a sobrepujar a força bruta e o irracional. Por séculos, a retórica foi uma disciplina ensinada para a vida, isto é, uma forma de educação voltada para o debate, com vistas à busca do consenso. Isso, no entanto, não impediu que o ser humano se embrenhasse ao longo da história em infinitas guerras, o grau máximo da irracionalidade e do dissenso. Num exercício de imaginação, a humanidade poderia ter percorrido caminhos diferentes se a retórica aristotélica, sistematizada sobre princípios éticos, fosse dominada por todos. É possível pensar que a retórica poderia tornar o mundo atual menos conflituoso? Querido Délcio, pessoa que eu admiro muito, você sabe disso, né? Délcio Marques, grande fotógrafo aqui de Franca e grande estudioso da retórica também. Délcio, eu não acredito que a retórica poderia salvar o mundo de uma forma integral. Eu acredito que a retórica pode fazer do mundo um lugar melhor.
Porque a retórica é mesmo pautada em princípios éticos. E quem faz retórica, né, tal como Aristóteles propôs, quem consegue fazer retórica tal como ele propôs, ou seja, você fala daquilo que você conhece, você explica aquilo que você entende, você propõe algo respeitando o lugar do outro e a opinião do outro. Uma pessoa para fazer retórica, ela muda todo o seu jeito de viver. Eu falo para os meus alunos, quando eles estão começando o mestrado ou doutorado comigo, eu falo, olha, você está entrando na retórica, prepare-se para se tornar uma nova pessoa, porque não é possível fazer retórica e continuar desrespeitando as pessoas com quem a gente vive. Não é possível fazer retórica e achar que a verdade está só conosco. Não é possível fazer retórica e usar da força bruta e não da palavra para poder argumentar. E aí, Délcio, para que isso aconteça, as pessoas precisam estudar retórica, as pessoas precisam conhecer Aristóteles, precisam estar aqui ouvindo o que a gente está falando. Por isso eu estou muito feliz com essa live de hoje, porque é uma quinta-feira, um monte de gente que não tem outro horário para estudar, está aqui agora conosco estudando retórica e descobrindo que o mundo pode ser muito melhor quando a gente age como seres retóricos. Agora, que isso pode mudar o ser humano como um todo, eu não acredito, porque o ser humano é bélico, é guerreiro, é egoísta, e essas forças sempre vão atuar paralelamente à força do homem ético, do homem retórico. Muito bem, então eu encerro esse bloco de perguntas comigo e convido o meu amigo Farney para que ele se faça presente conosco novamente. Obrigada, Alan. É para já. Que delícia ouvir, né, os nossos espectadores com perguntas e comentários tão plausíveis, né? Muito legal. Bom, deixa eu mudar de novo aqui, colocar a Maria. Não, tá certo. Maria Flávia, eu gostei muito dessa parte, dessa última resposta que a senhora disse sobre seres retóricos, aqueles que tentam encontrar um caminho, aqueles que tentam diminuir a distância das diferenças que pode acontecer entre o eu e o outro. E aí, pegando esse gancho, eu até fui para uma pergunta aqui posterior, porque se casa com esse seu último pensamento. A pergunta é a seguinte: para estudiosos como Santo Agostinho, Quintiliano, o bom orador é aquele combinado com a honestidade e, por que não dizer, com a bondade. É o lado humanístico da retórica. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho para nós sobre esses estudiosos, como, por exemplo, Santo Agostinho e Quintiliano, e como que eles falam sobre essa questão do orador só ser um bom orador bem combinado com a virtude? Que boa pergunta, Farney. Então, eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre ter autoridade, né? Ter autoridade é ter conhecimento sobre algo, né? Então, você tem autoridade quando você conhece aquilo que você fala. Eu lembro, minha mãe, psicóloga da educação, ela sempre dizia, o bom professor é aquele que ensina aquilo que ele sabe. Porque quem sabe consegue ensinar. Você seria incapaz de ensinar algo que você não sabe. Mas não basta isso. Você tem que ensinar com amor. Ensinar com retidão de caráter, ensinar com respeito ao outro. Aí sim você consegue fazer dos seus alunos dóceis suficientemente para aprender. Eu gosto muito, que é um dos princípios da retórica, que é o bom orador. O orador é aquele que fala, é aquele que quer convencer o outro, é aquele que quer levar o seu ponto de vista para que o outro aprecie, né? Então, o bom orador é aquele que é capaz de tornar o seu auditório dócil. Ou seja, auditório é aquele
a quem você dirige, né? Hoje nós temos vocês aqui que estão nos escutando como nosso auditório. Então, o bom orador é aquele que consegue tornar o auditório dócil. É uma das funções da retórica, o docere que vem de palavra latina que gerou a palavra docência. Então, o docente, o professor, é aquele que torna o seu aluno dócil, que quer aprender, que busca aprender, que está aberto para aprender. Então, o bom orador é aquele que consegue fazer o aluno ter docilidade, e a gente só consegue obter a docilidade do outro sem a força bruta, sem a arrogância, sem a imposição de ideias, entendeu? Então, como a retórica é abrangente, como Santo Agostinho tinha razão, né? Santo Agostinho foi um doutor da igreja importantíssimo, né? Viveu no século IV e V, e ele disse, fala da importância do orador ter esse caráter ético e bondoso e virtuoso, porque, na verdade, só quem é bom consegue olhar para o outro com respeito. Só quem é virtuoso consegue olhar para o outro e pensar, pode ser que ele esteja certo e eu estou errado. Né? Tem que ter humildade para isso. É por isso que eu falo que a retórica é um projeto de vida. A gente tenta fazer retórica todos os dias, aprendendo, né? Então, é falar com autoridade, mas não com autoritarismo, né? Onde há o autoritarismo, não tem espaço para retórica, porque o autoritarismo viola o espaço do outro, impõe ao outro a sua verdade. Então, a gente está aqui falando de retórica, buscando aprender retórica, que essa palavra que eu falo chegue primeiro aqui no meu ouvido, que precisa aprender todos os dias. Com certeza. Bom, a senhora, na sua resposta, abordou aí o orador é aquele que fala, né? Aquele que ouve e responde ao auditório, né? A minha pergunta agora vai por esse caminho, né? Toda situação comunicativa tem a tríade retórica, né? Que é orador, discurso e auditório. A senhora já disse muito bem sobre o orador, aquele que fala, que tenta persuadir, o auditório, aquele terreno fértil que pode ser convencido ou persuadido. Agora, eu gostaria de dizer para a senhora sobre o discurso, porque tem algo que é muito interessante. O que se diz, mas, lembrando até do nosso saudoso professor Juscelino Pernambuco, o como se diz. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Então, para aqueles que estão nos seguindo aqui e não pegaram um manual de retórica, nunca leram Aristóteles, por exemplo, eu vou falar dessas três bases que o Alan falou, que o Farney falou, né? A retórica inteira se baseia nesse tripé: o orador, que é aquele que fala, o auditório, que é aquele a quem o orador se dirige para convencer, e o discurso, que pode ser a linguagem, pode ser uma música, pode ser um quadro, né? Por exemplo, nós estamos aqui um quadro aqui atrás de mim. O pintor desse quadro é um orador. Quem olha para esse quadro é o auditório. E o discurso que ele usou são as tintas, a tela e as formas que ele escolheu para pintar. Então, vocês vejam, gente, orador, auditório e discurso se enquadra em qualquer situação comunicativa. Agora, nós estamos aqui. Eu, nesse momento exato, sou a oradora, todos vocês que me ouvem são o meu auditório, e eu estou usando a linguagem verbal articulada, né, a linguagem articulada para me comunicar com vocês, né, usando a fala aqui para me comunicar com vocês, que é o meu discurso. E aí, a retórica nos fala o seguinte: é mais importante como falar do que o que falar. Né? Eu posso saber muito bem o que eu quero falar, mas se eu não souber como falar, aquela fala minha vai cair por terra. E aí, como que eu vou descobrir como que eu devo falar? Aí vem a grande sacada. Quem define como eu vou falar é o meu auditório. Então, vocês que estão aí me ouvindo agora,
Nesse momento, eu estou imaginando vocês. Eu estou imaginando uma irmã na casa, uma prima na outra casa, o Max lá em Alagoas, o Gustavo, que acabou de fazer perguntas, meus alunos ali da Unifran que estão por aí, né? Algumas pessoas que estão entrando na sala por curiosidade. Eu estou imaginando vocês. E eu falo para vocês, eu não falo para o Farney, que me conhece há anos. Eu estou falando... Quem está definindo o jeito que eu falo são vocês. Vocês definem como eu devo falar. O bom orador é aquele que se deixa moldar pelo seu auditório. Aí vocês vão falar assim, Maria Flávia, cada um é o que é e fala do jeito que quiser. Sim, é verdade. Só que se você quiser falar para convencer o outro ou para persuadir o outro, você nunca mais pode falar do jeito que você quiser. Sabe como que você tem que falar? Do jeito que o outro quiser, do jeito que o outro mandar você falar. Nossa, que submissão! Exatamente. Você só convence o outro se você falar com ele do jeito que ele quiser que você fale. Flávia, se me permite fazer um comentário, a senhora me fez lembrar do Meyer, né, o filósofo o qual o Alan já trouxe, né, o filósofo belga, Michel Meyer, que ele diz que, vou parafraseá-lo, né, me diga o que quer que eu seja para que eu possa ser. É o que a senhora está dizendo, né? Mas eu só queria complementar. Continue, por favor. Exatamente. Então, o bom orador, aquele que fala e o outro acredita no que ele fala, o bom orador fala para o outro assim, me fala como você quer que eu seja, para que eu fale para você o que eu quero que você faça para mim, o que eu quero que você acredite. Eu só convenço o outro se eu falar para ele o que eu quiser, do jeito que o outro mandar eu falar, do jeito que o outro gostar que eu fale. Vamos explicar isso melhor? Porque aqui nós estamos no cerne da retórica. Olha aqui, gente. Aí eu acho que aqui hoje tem psicólogos nos assistindo, tem vendedores nos assistindo. O vendedor precisa saber disso. É o seguinte. A pessoa, para convencer alguém, ela precisa ter um objetivo claro, né? Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Isso é, se você não souber o que você quer, onde você quer chegar, você não chega a lugar nenhum. Então, você tem que saber onde você quer chegar, o objetivo claro. Definindo o seu objetivo, você tem que saber, em primeiro lugar, para quem você vai falar. Para quem você vai falar? Aí você está definindo seu auditório. O vendedor, então, vou usar o caso do vendedor. O vendedor, ele pensa, meu objetivo é vender tal coisa. Ele já sabe, o vendedor sabe o que ele tem que fazer, vender. Que bom que ele tem um objetivo claro. Basta ter um objetivo claro? Não basta. Esse é o primeiro ponto e o ponto fundamental. Mas, em seguida, ele tem que pensar, para quem que eu quero vender? Para aquela pessoa. Ela se torna o meu auditório. Se é aquela pessoa, eu vou me perguntar, como que eu vou me portar diante daquela pessoa, eu vendedor? Sabe quem vai te falar, vendedor, como você vai se portar? O seu cliente. O seu cliente vai te mostrar com indícios como que ele quer que você se comporte diante dele. Nossa, quer dizer que o vendedor tem que ser totalmente humilde, subalterno ao seu cliente? Sim, tem que ser totalmente subalterno ao seu cliente. O cliente vai dizer para você como que você deve se comportar. Aí você vai se moldando, pensando que é assim que aquela pessoa gosta de ser tratada, de ser olhada, de ser aproximada, e aí você age do jeito que você imagina que ela quer. E o vendedor vai desenvolvendo essa habilidade de perceber como que ele deve se comportar de acordo com cada cliente. Aí ele chega perto do cliente, aí a pergunta é, como que eu vou falar para o cliente para que ele se convença do que eu quero que ele compre? Sabe quem vai definir para você o jeito que você vai falar? O seu cliente também. Nossa, quer dizer que nem o meu jeito de falar serve? Não serve. O seu jeito de falar serve parcialmente, porque quem vai te ditar o jeito de conduzir é o seu cliente.
Aí, se você chegar perto dele e você perceber que ele é uma pessoa agitada, você tem que chegar como uma pessoa dinâmica, entrar no ritmo dele. Então, é isso mesmo, tá? O negócio está complicado, né? Você tem que entrar no ritmo dele, para que você fale uma linguagem comum ao seu cliente. Aí você cria afinidade. Aí você começa a dirigir o seu discurso totalmente moldado pelo seu cliente, totalmente definido pelo seu cliente, para que aí você consiga vender o seu peixe. O seu cliente familiarizado com você, porque você vai deixá-lo como numa cama confortável, vai parar para te ouvir e possivelmente vai comprar o seu produto. Se não for esse caminho, dificilmente você consegue vender. Os bons vendedores sabem disso, fazem isso até intuitivamente, mas isso, gente, é ensinado pela retórica. A retórica nos ensina isso. Perfeito, Maria Flávia. E fazendo jus a esse seu raciocínio, né, que a gente tem que levar em consideração o outro, nosso auditório, e a gente fala em retórica, né, que o auditório a quem eu me dirijo é ele que bate o martelo final, né? É ele quem censura ou elogia, é ele que vai nos moldando. E até porque convencer, etimologicamente falando, é vencer junto. Então, se eu for muito contrário ao jeito de ser do meu auditório, eu não vou conseguir convencê-lo nem persuadi-lo. Eu preciso compartilhar das suas emoções, do seu estado de espírito. E fazendo jus a esse respeito que temos que ter no auditório, eu vou passar para o Alan. Eu fiz apenas uma pergunta, porque o nosso auditório, eu já dei uma olhada aqui no chat, eles estão fervendo de comentários e perguntas, então como eles têm a melhor versão do tripé retórico, passo a palavra para o Alan. Como o Farney disse quando ele voltou, né? É para já. Então vamos aos comentários do auditório. A Michele Fernanda está dizendo que está amando a nossa live. O Délcio, né, sobre sua resposta, disse que perfeito, obrigado. Você afirmou o que eu esperava. Se todos estudassem retórica, poderíamos ter um mundo melhor. E aí, sobre esse comentário do Délcio, né, eu gostaria de fazer um breve comentário, que eu sempre me lembro que Sócrates, né, o nosso pai da filosofia, ele era filho de uma parteira, e ele dizia que a mãe dele era a melhor parteira da região onde ele vivia, mas ele só não podia a mãe dele só não conseguia fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. E aí fica uma reflexão, né? Será que bastaria apenas as pessoas lerem retórica, ou elas precisariam estar persuadidas a serem pessoas mais abertas à opinião dos outros? E eu acho que também pode ficar um convitezinho para nós, como estudantes de retórica, para irmos plantando essas sementinhas e ajudar o pessoal a ficar persuadidos a ser dessa maneira. E quem sabe um dia eles leiam retórica e nós vamos melhorando o mundo. O Igor Reis disse também que ele vai adicionar essa live ao currículo dele porque ela está muito boa. A Thaís Marques disse, maravilhoso, dá para retomar várias situações vividas na profissão docente ao ouvir a Maria Flávia. Então, isso só reforça aquilo que nós sempre dizemos para você, não é, Maria Flávia? Que bom, obrigada, Alan, obrigada pelos comentários, auditório que está aqui nos prestigiando hoje, muito obrigada. Sobre tudo que eu falei, pode ser que dê margem para pensar assim, mas espera aí, vender daquela forma que a Maria Flávia acabou de falar, não é uma forma de manipulação? Não. Poderia ser manipulação se você força o outro a pensar como você, a partir de inverdades ou a partir de uma coerção. Isso já não é retórica. A retórica é o campo da liberdade, né? Você vai oferecer o produto para o outro, deixando a ele a total liberdade de falar sim, gostaria, ou não, esse produto é péssimo. E você tem que falar, respeito a sua opinião.
nos seus olhos o produto é péssimo, né? Então, esse é o campo da retórica, o campo da liberdade. E você, quando você tenta se afinar com o universo do outro, é a única forma de você entrar em contato com ele. Hoje eu estava refletindo sobre uma passagem bíblica, porque aqui nos nossos estudos de retórica, a gente analisa vários tipos de texto, né? A gente analisa textos de cinema, de literatura, e analisamos também as escrituras como texto bíblico, né? E uma passagem do texto bíblico diz o seguinte, que Jesus falava com autoridade, as pessoas falavam, nossa, mas de onde vem tanta autoridade, né? De onde vem essa força no falar? Então, ele pregava como aquele que sabe o que fala, né? Como aquele que tem convicção daquilo que precisa ser falado. Então, esse é um lado da autoridade. Mas tem um outro lado do Jesus, Jesus como homem, o Jesus como orador, que ele sempre olhava para aqueles que estavam diante dele. Ele considerava o seu auditório e ele falava para aquelas pessoas que estão ali, com a linguagem daquelas pessoas que estão ali. Então, por isso que o evangelho é permeado de parábolas. Todas as parábolas são historinhas que são altamente convincentes, mas além de serem historinhas, que basta uma história para convencer, não eram quaisquer historinhas, eram historinhas que lidavam com o cotidiano das pessoas. Então ele falava assim de um semeador, isso ele estava falando com pessoas da zona rural, que trabalhavam semeando a terra. Ele falava do agricultor, do pastor, toda a linguagem dele era permeada do universo do outro. A gente só chega no outro se a gente falar do universo do outro. Eu não consigo chegar no outro se eu ficar fechada no meu universo. E uma coisa que me intriga muito sobre essa postura de orador de Jesus é ver o seguinte, aí eu vou falar um pouquinho de autoridade como eu tinha prometido. Tem uma passagem do Evangelho que diz o seguinte, que quando Jesus, logo depois, pouco mais de um ano que ele começou a vida como pregador, né, como um orador que tentava convencer as pessoas da sua forma de viver, ele foi para a sinagoga num sábado e começou a pregar. As pessoas já estavam acostumadas a ouvir pregadores ali, a ouvir os escribas pregando. E elas falam, mas espera aí, que autoridade é essa? Que esse Jesus de Nazaré fala com muita autoridade, os escribas não têm essa autoridade. Aí eu fui procurar para saber quem eram os escribas, porque eles ficavam abaixo de Jesus na qualidade de orador. Os escribas eram os doutores da lei, os mestres, os grandes estudiosos de teologia, os grandes professores de teologia, que falavam de uma forma esvaziada, sem autoridade. Vem Jesus, que fala com a linguagem do povo, e fala como aquele que sabe, aquele que é, né? Ele assume o seu lugar, eu sou aquele que é. E fala com autoridade, e ele convence os que estão ali, que ficam pasmados com a sua autoridade. Então, vocês vejam, né, que falar com autoridade é assumir a sua verdade, a sua verdadeira essência, e, ao mesmo tempo, respeitar por completo o universo de quem te ouve. É isso aí, Alan. Maria Flávia, eu estou vendo aqui nos comentários, né, o Max Rocha comentando sobre aquilo que você dizia, né, ele disse que Jesus de Nazaré era um orador por excelência, tinha prudência, virtude e benevolência, que são quesitos assim bastante caros, né, para quem quer ter um bom desempenho como orador. E a Maria Silvia, né, nossa querida Maria Silvia está dizendo aqui também que a retórica é vida, é impossível passar pela vida de forma indiferente depois que se estuda a retórica. A Ruth Becker também está aqui conosco e está dizendo que nossa live está excelente.
Que bom, que bom. Meus cumprimentos. A Ruth foi uma grande professora de português aqui da nossa Unifran. A Maria Silvia, que também é grande professora e é pós-doutora em retórica. Que prazer ter um público tão seleto aí para nos ouvir. E o Marx lembrou 3 pilares aí da Constituição, do discurso retórico, que é a Constituição do ethos, né, que é frônesis, arete e eunoia. Então, o bom orador tem essas 3 características que o Marx apontou, né? Ao mesmo tempo que ele é integralmente aquilo que ele precisa ser com autoridade, ele respeita a emoção do outro, respeita o universo do outro e fala com o outro a partir desta linguagem, a linguagem comum com o outro. Eu só toco a mente do outro se eu tocar o coração do outro, se eu falar na mesma linguagem que ele. Maria Flávia, agora aproveitando aqui, nós estávamos num assunto que estava bastante interessante, quando você falava que nem tudo é retórica, né, que às vezes nós podemos estar diante assim, de mera manipulação, e quando a gente lê os tratados de retórica ou a gente ouve palestras a esse respeito, é bastante comum a gente ouvir aquela pessoa que está falando sobre retórica, né, dizer, a retórica é a moral. O que isso quer dizer? Isso seria o mesmo que dizer que a retórica é imoral? Como que a gente entende essa afirmação dentro dos estudos retóricos? Essa é uma ótima pergunta, Alain. A retórica não é moral nem imoral, por isso a retórica é amoral. Quando a gente pensa assim, a medicina, ela é moral, ela é imoral? Não, a medicina é um campo de estudo para trabalhar com a cura do corpo do ser humano. Isso, ela é a função da medicina. E assim é a função da retórica. A retórica não se pauta em preceitos morais, em doutrinas religiosas, nada disso. A retórica se pauta na liberdade pela opinião e escolha, tá? Então, esse é o caminho da retórica, o caminho da liberdade de opinião e de escolha. Então, nesse universo, tem pessoas que farão opções por atitudes morais, outras pessoas terão opções por atitudes imorais. E a retórica não entra nesse mérito, a retórica é neutra, a retórica é o campo da escolha, da liberdade. E para encerrarmos, né, esse bloco de perguntas aqui que ficou sob minha responsabilidade, nós estávamos falando sobre como a retórica transforma nossas vidas, né? O Valmir, que também é membro do Grupo Pare, seu orientando, tinha pedido para falar sobre a aplicação da retórica na vida prática, e aí eu me recordei sobre aquilo que conversávamos ontem, sobre como que nos é importante fazer perguntas, né? E a retórica a gente sabe que ela se dá onde existem questionamentos. Então, muito mais que uma ferramenta teórica, como que dentro da nossa vida prática a retórica pode ser uma ferramenta para que nós possamos nos tornar mais críticos, mediante tudo que chega até nós como conteúdo através das mais diversas fontes? Eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, para responder a sua pergunta, eu vou pensar num caminho de ida e volta, né? O caminho de ida, que é quando eu quero convencer o outro de algo, né? Eu sempre tenho que falar, repetindo o que eu já falei aqui, quando eu quero convencer o outro sobre algo, eu vou propor a ele a minha ideia, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, em primeiro lugar, saber o que eu quero. Definir o que eu quero, o que é a próxima coisa que eu tenho que pensar? Para quem que eu vou falar? Descobrir para quem eu vou falar, eu tenho que falar, então, como eu vou falar para aquela pessoa, tá? E aí eu me deixo construir por aquela pessoa, ou por aquele grupo de pessoas. Eu, como aquele que tem a ideia inicial de convencer o outro, me deixo construir pelo outro, para que eu possa falar com ele
numa linguagem que o atenda. E aí, quando ele já estiver dócil o suficiente para me ouvir, eu então lanço a minha proposta de reflexão. Esse é o caminho de ida. Agora eu vou fazer o caminho de volta. Quando a gente está lendo textos, né, vendo na internet informações, se isso é verdade, é fake news, não é? Aí você tem que perceber se quem fala por trás daquela notícia que você recebeu tem autoridade para falar. Né? Então, geralmente, as fake news são montagens e que quando a gente é um analista mais sensível, a gente percebe que aquilo foi uma montagem e que por trás daquela montagem não tem uma autoridade confiável. Isso é outra coisa fundamental. A gente só para ouvir em quem a gente confia. Se você não gerar confiança, ninguém para te ouvir. Ninguém para ouvir quem não gera confiança. Então, no nosso universo, a gente tem que ver, peraí, tá meio estranho essa notícia aqui. Aí, você captou, não tem autoridade. Quem está falando aqui ali é uma pessoa sem autoridade. E isso a gente vê muito nos políticos hoje. Os políticos falam, eles têm o microfone na mão, eles têm as TVs abertas a eles para que eles possam falar, todos os palanques, mas nem sempre eles têm autoridade para dizer o que eles estão dizendo. Então a gente tem que parar para pensar, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo uma voz de quem tem autoridade para dizer? E se não tem autoridade, deleta, não considere. Né? Agora, o que a gente faz muitas vezes? Se a pessoa pensa diferente de mim, eu deleto. Isso é agir sem retoricidade. Né? Se ela pensa diferente de mim, é hora de eu parar para pensar, ouvir o que ela tem para dizer, para eu repensar os meus posicionamentos. Né? Isso é ser retórico. Não é fácil. Todo dia a gente tem que aprender isso, todos os dias. Muito obrigado pelas respostas, Maria Flávia, e eu deixo a palavra com o Farney, que eu acho que esse auditório já está querendo um outro orador. Obrigada, Alain, e nossos ouvintes, aí, nosso auditório dessa noite abençoada. Bom, eu reforço os abraços a Ruth Becker, que foi minha grande professora, tenho um enorme carinho, a Maria Silvia, as irmãs da Maria Flávia, eu vi a Cristina Alves aqui também, né? Agora a minha amiga Thaís Marques, um grande beijo, e Michele também. Maria Flávia, a senhora citou nas últimas respostas 3 termos gregos que a gente estuda bastante em retórica, né? Que é o arete, a frônesis e a eunoia. Eu tenho 3 perguntas específicas sobre cada uma dessas palavras que são palavras-chave na retórica. A primeira pergunta é sobre arete, ou seja, eu vou falar para a senhora depois explicar melhor. A constituição de uma imagem que o orador faz, né? Ele fala o seu discurso e constrói uma imagem de si. Essa imagem de si poderá passar uma imagem para o auditório que ele é confiável, que ele é bondoso, que ele é impetuoso, que ele é bondoso ou que ele é vingativo. Eu gostaria de ouvir das senhoras sobre essa questão da arete, né? O jeito de ser da pessoa, o jeito dela falar, o jeito dela se mostrar para o mundo, porque isso nos lembra a pluralidade que é o ser humano, né? Que são particulares, são individuais. Por gentileza. Obrigada pela pergunta, Farney. Então, o bom orador é aquele que não apenas mas ele tem que parecer ser. Parece uma coisa negativa, né? Nossa, não basta ser, tem que parecer ser. Exatamente. Não basta você ser uma boa pessoa se você não demonstrar para um grupo que você quer convencer que você parece ser uma boa pessoa, certo? Então, vamos supor que você queira convencer, vamos dizer assim, uma situação hipotética. Você vai se apresentar para o prefeito da cidade,
para solicitar algo, que algo seja feito. E você, vamos colocar uma professora respeitada, um professor respeitado, que tem longos anos de atuação, você é isso. Mas o prefeito não te conhece, nunca ouviu falar de você. Você é um estranho qualquer, uma estranha qualquer. No momento que você vai chegar perto do prefeito, você tem que parecer ser aquele bom professor que você sabe que você é, que outras pessoas sabem que você é. Então, não basta ser com o discurso persuasivo, você tem que parecer ser. Né? Então, não basta você ser uma pessoa honesta, você tem que parecer uma pessoa honesta, você tem que demonstrar que você é honesto, porque é nessas demonstrações que quem está te olhando lá de fora vai falar assim, deu para ver, dá para acreditar, alguém falou que ele é bom professor, dá para acreditar. Então, não basta ser, tem que parecer. Então, essa é a arete. Essa é uma das coisas importantes na imagem do orador, aquele que fala. Então, aqui, o Farney apresentou o meu currículo lá no comecinho, falou um pouquinho de mim, tá? Mas é só o currículo. Agora eu tenho que parecer ser aquilo que ele apresentou de mim. Se ele pode até ter falado, Maria Flávia, doutora, isso, aquilo, mas se não parecer que eu tenho conhecimento, não adianta nada, não adianta nada. Né? Estudo retórica aí há muitos anos, mas eu tenho que demonstrar que eu sei, mas não demonstrar com arrogância, autoritarismo, não. Demonstrar com o meu próprio discurso, eu tenho que parecer confiável. Então, não me alongar muito. Muito bom, muito bom. E posso apostar que a senhora faz jus ao seu currículo. Sabe e todo mundo está gostando de aprender e a gente também aprendendo junto. Bom, então falamos da arete, agora vamos falar da frônesis, que é a imagem que o orador constrói por meio do seu discurso, quando ele preponderantemente ele consegue persuadir o outro por provas discursivas. E aí a minha pergunta gostaria que a senhora comentasse, falasse quais ferramentas retóricas que um orador pode lançar mão nos seus discursos, né? Temos as figuras de linguagem, por exemplo. Explica para nós quais ferramentas discursivas que um orador pode lançar mão. Olha, tem muitas ferramentas discursivas, mas como aqui a gente está com um espaço limitado de tempo, eu vou falar de duas. A primeira eu já falei, que é usar narrativas. As narrativas têm um poder de persuasão tremendo, porque a pessoa que ouve consegue se imaginar no lugar daquelas pessoas que estão dentro da narrativa. Então, você conta uma historinha, a pessoa se vê naquele lugar, né, se imagina no lugar do outro. Então, as narrativas têm um poder de persuasão tremendo. Eu acho que, em primeiro lugar, narrativas. Agora, uma outra coisa altamente persuasiva, dentre as figuras de linguagem em geral, que são um instrumento da linguagem muito persuasivos, nós temos a metáfora. A metáfora cria uma conexão mental que cria um atalho. Então, se você lança uma metáfora, a pessoa já entende, né? Se eu falar assim, olha, gente, meu pai era um leão. Aí você fala, pronto, não precisa explicar muita coisa. Vocês já vão ter criado toda uma imagem mental do meu pai. Eu usei uma metáfora simples, a mais corriqueira aqui. Então, vocês já vão saber que meu pai era bravo, rígido, sério, não podia brincar com ele. Eu usaria muito mais palavras para explicar do que se eu usasse uma simples metáfora. A metáfora é um atalho mental poderosíssimo, poderosíssimo. Então, quando eu falei lá que Jesus era um orador muito contundente, o oposto aconteceu quando ele foi para Nazaré. Ele já era um grande pregador, fazia milagres nas regiões por onde ele passava e multidões o seguiam. Aí ele foi para Nazaré e as pessoas não acreditavam. Falavam, esse aí, filho ali do José Carpinteiro, filho da Maria, não, isso aí ninguém, né? Mas aí
as pessoas não acreditavam nele. Eu estou contando toda uma história, e vocês estão imaginando Jesus sendo desacreditado na própria terra. E ali, então, ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque a fé do povo era fraca. Agora eu vou fazer uma metáfora. Santo de casa não faz milagre. A metáfora é um atalho, a metáfora explica tudo. Ela não gera um esforço mental do ouvinte, e o ouvinte fala assim, é mesmo. Santo de casa não faz milagre, nem Jesus fazia milagre na terra dele, pronto, final, está resolvido. Então, duas estratégias infalíveis, uma boa história e uma metáfora usada no momento correto. Perfeito. E, rapidamente, eu vou comentar uma metáfora dita pela senhora como uma grande ferramenta, e rapidamente, da Madre Teresa de Calcutá, quando ela tinha que persuadir o Vaticano de que ela poderia, que ela era dotada, né, de fé e de bons pensamentos e de boa fé, um mandado pelo Vaticano foi entrevistá-la. E aí, querendo saber se ela tinha mesmo esse direito, né, de poder trabalhar nas ruas, né, porque naquela época ainda as freiras tinham que ficar enclausuradas. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela foi para as ruas e fez tudo aquilo que a gente já viu, né? E aí ela disse, né, a metáfora que ela usou para o representante do Vaticano foi: eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, mas é Ele quem me escreve. Nossa. E aí, depois disso... poderosíssima. Depois disso, o representante do Vaticano olhou, mandou uma carta: estou convencida de que é uma boa mulher, uma mulher admirável. Maria Flávia, a próxima pergunta, a senhora... Olha, Farney, você acabou de usar com o seu auditório, que são os nossos ouvintes aqui nessa noite, as duas estratégias. Você contou uma historinha e a gente começou a imaginar a Madre Teresa e as dificuldades dela para conseguir liberação, né? Então, nós entramos no mundo. E em seguida você jogou uma metáfora. Ah, meu Deus, aí é infalível, a gente está totalmente seduzido por você, porque a retórica também é o campo da sedução, né? O outro vai te levando, vai te seduzindo, vai te atraindo, e ali você fica. E eu gostei muito de pensar no nosso tema retórica para quê? A retórica está em tudo. Quem escreve um livro, um bom escritor, você pega um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, eles eram altamente persuasivos. Persuasivo por quê, Maria Flávia? Porque a gente pega um livro dele e não quer parar de ler. Adesão, gerou adesão. Você quer ficar colada com aquela leitura, você não quer largar. Quando você pega uma literatura e você não quer largar, você está diante de um grande orador, um escritor consagrado, alguém que sabe te manipular pela linguagem, manipular no bom sentido também, né? Porque as palavras têm acepções diferentes. Quando você faz que o outro queira continuar ali, né? Ele quer ficar ali, ele quer continuar lendo. Vejam, um escritor tem um objetivo, fazer que o seu leitor queira ler o que ele está escrevendo. E aí ele pensa, quem é esse leitor meu? É para ele que eu vou escrever, do jeito que ele quer ouvir a minha história. Eu vou contar a minha história, mas do jeito que ele quer ouvir. Aí é um grande escritor. Tá? E falando em grande escritor, tem uma figura de linguagem que o Machado de Assis usou muito bem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é célebre. A gente ouve sempre esse exemplo, mas falando sobre o grande exemplo de um grande orador, Machado de Assis me veio à mente agora aquela parte que ele fala: Marcela amou-me por 11 dias e 15 contos de réis. A figura de linguagem da ironia. Como que quando a gente lê o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e se depara com essas figuras de linguagem, tal como essa que eu falei, a ironia, a gente, igual a senhora disse, a gente quer terminar o livro e já pegar o próximo, né? É verdade. E se veja, essa construção
figurativa aí do Machado de Assis, cria um atalho mental, a gente não precisa nem saber quem era o amante, quem era o amado, a gente já imagina uma relação de interesse, né? Uma relação que durou pouco tempo, porque tinha muito interesse envolvido. A figura de linguagem é um atalho mental, a gente tem que lançar a mão delas, né, com mais força. Com certeza. Maria Flávia, a última do bloco, para que a gente possa ir para os nossos espectadores, é o seguinte: é uma área que a senhora atua bastante e está casadíssima com a retórica. Qual é a importância da prosódia num discurso retórico? E é claro que a senhora vai explicar um pouquinho o que é prosódia. Nossa, Parney, essa para mim foi a melhor pergunta da noite. Porque, por que foi a melhor pergunta da noite? A hora que você me faz a pergunta, você é o orador, eu passo a ser o seu auditório. O que faz eu gostar tanto dessa pergunta como seu auditório? Essa pergunta fala de mim, fala da Flávia, fala dos amores da Flávia, das paixões da Flávia. A hora que você toca numa coisa que é cativante para mim, eu, como seu auditório agora, né, aquela que recebeu o seu discurso, eu estou totalmente entregue. Vou falar tudo que você pediu para eu falar. Você está vendo? Você está curioso, você me fez a pergunta, só que você perguntou de coisa que tem a ver com o meu universo, então eu vou te responder e atender totalmente o seu pedido e vou me deixar persuadir e seduzir por você. Só explicando como a retórica funciona entre nós também, né? Prosódia. O que é prosódia? Prosódia são todas as nuances da fala. É a melodia da fala, né? Então, a gente fala por meio de palavras. As palavras estão lá no dicionário, você consegue ler no livro, mas o jeito de falar, o volume de voz, as pausas, a entonação que você usa, o ritmo de fala, tudo isso constitui a prosódia da fala. Ou seja, as entoações melódicas, o ritmo, o compasso, tudo relacionado à fala é a prosódia. E aqui nós temos como espectadoras, como parte do nosso auditório hoje, duas grandes conhecedoras de prosódia, a Maria Silvia Rodrigues Alves e a Ana Cláudia Silveira, a Maria Silvia já doutora em prosódia, em linguística na área de prosódia, e a Ana Cláudia também está fazendo seu doutorado na área de prosódia. Eu sou doutora também em prosódia. Como trabalhar a prosódia em termos retóricos? Gente, eu quero dar um curso de prosódia nos meios virtuais. Estou pronta para dar esse curso, quem quiser me convidar, eu estou pronta para dar esse curso. O que é prosódia para os meios virtuais? O que é a prosódia? É falar de um jeito que... Não é o que é prosódia, não. Qual é a prosódia adequada? É falar de um jeito que agrade o ouvido do outro, que o outro queira continuar te ouvindo, que o outro preste atenção no que você está falando, porque a sua forma de falar, melodicamente falando, ritmicamente falando, agrada os ouvidos do outro. Gente, a prosódia do meio virtual é diferente da prosódia fora do meio virtual. Por quê? Um professor, quando ele está numa sala de aula, ele tem muitos recursos, ele tem o seu corpo inteiro, ele tem os movimentos, ele tem as mãos, os braços, o movimento na sala que chama kinésica, tudo isso ele tem a seu favor. Aqui não, nós temos o nosso rostinho e a nossa voz. A nossa voz tem que ser substituto do corpo, da mão, de tudo. Então a nossa voz, ela tem que ter um arranjo prosódico tão agradável que o outro queira continuar te ouvindo. Uma das características da prosódia do meio virtual é que a velocidade tem que ser um pouco mais rápida do que a prosódia fora do meio virtual. Você consegue prestar atenção numa aula, se você estiver ouvindo um professor falar lentamente, desde que você esteja em todo um contexto, com quadro, com figuras, com o professor se movimentando. Aqui não. Se eu começar a falar bem devagarinho, explicar tudo bem calmo, o pessoal desliga no instantinho, as pessoas não têm paciência para coisa devagar no meio virtual. A prosódia do meio virtual exige ingredientes mais interessantes.
e exige modulações mais fortes. Outra coisa que é muito monótona, e daí vem monotom, né? Monótono é quando você fala tudo do mesmo jeito, no mesmo volume, no mesmo tom, não altera, fica tudo igual, então você pensa que você está falando, que as pessoas estão gostando muito e que está tudo muito legal, e você está totalmente enganado, porque não dá, as pessoas não conseguem prestar atenção em coisa monótona. Na vida real, um pouquinho mais, no meio virtual não, tem que ter modulações, volume alto, baixo, acelera e fala devagar, pinta a sua fala. Igual esse quadro aqui, eu amo esse quadro, chama Colibris, é um quadro pintado de verde, azul, vermelho, assim tem que ser a nossa fala, colorida, cheia de vida, animada, essa é a fala adequada, é a prosódia adequada para o meio virtual. Retórica da língua falada sem a prosódia adequada está fadada ao fracasso. Que show! Todo mundo já está se inscrevendo nesse curso e eu fui o primeiro a levantar a mão, já sou um aluno garantido, porque eu não sei muito bem sobre prosódia, mas com o maior desejo de aprender. Eu lembro de, em uma aula da senhora sobre prosódia, no primeiro ano do curso de letras, a Maria Flávia já foi minha professora e continua sendo até hoje, ela disse sobre algo bem legal, que é o seguinte: quando a pessoa talvez não esteja prestando atenção em você, se você, numa sala de aula, o professor está falando alto para ver se os alunos param de conversar, e se o professor começa a falar baixinho, aos poucos os alunos podem falar, mas o que ele está falando? Porque falar baixo nos esforça a querer ouvir, nos atiça a curiosidade. E isso é prosódia, e eu aprendi isso numa das suas aulas. Eu não faltei de todas. Você não faltou de nenhuma, Farne, nenhuma. Grande Obrigado. aluno meu, querido. Isso é uma das dicas de prosódia. Quando você diminui o volume da sua voz, você faz o outro chegar mais perto para querer prestar atenção. Você está falando muito alto, você vai espantando a outra pessoa. Né? Eu lembro como coordenadora do curso de letras da Unifran, que eu fui muitos anos coordenadora, eu tinha professores na minha equipe de todos os tipos, e tinha uma professora excelente que falava muito alto. Aí os alunos chegavam para a Maria Flávia, coordenadora, a coordenadora ela é boa professora, mas ela grita muito na nossa orelha, a gente não aguenta. Você está vendo, né? O auditório querendo moldar o seu orador. Aí eu cheguei para a professora, eu falei, com cuidado, né? Vamos pensar se você diminui um pouquinho o volume de voz, que a sala é pequena, tem poucos alunos, e aí uma professora, num primeiro momento, ela falou assim, esse é meu jeito de falar, eu vou continuar dando aula do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu acho que precisa ser. O professor tem liberdade, só que os alunos vão continuar não gostando e vão se evitar aquele conhecimento, eles preferem se afastar. Você veja, né, quando a pessoa opta por ser do jeito que ela é mesmo, sem se deixar moldar, ela se afasta do seu auditório e não gera adesão. Num segundo momento, essa professora repensou e falou, Maria Flávia, você tinha razão, eu estou conseguindo diminuir um pouquinho o meu volume de voz na aula, estou aprendendo, porque estudo é um aprendizado, né? A gente aprende todos os dias. A professora, no final, se transformou numa professora muito querida da turma, eu lembro dessa transformação, porque respeitou o seu auditório, e foi só uma questão prosódica. Autoridade em termos de conhecimento ela tinha, já tinha. Muito bom. Enquanto a senhora falava, um relato breve, eu lembro que tinha uma escola que eu já dei aula, não é a que eu dou aula hoje, os alunos, e tem essa questão toda, né, da escola de ser, respeitar o pensamento laico, né, de não enfim, de não rezar nos inícios da aula e tanto, mas eu lembro, para curiosidade, eu sou religioso, né? Mas os alunos, mas eu respeitava que a escola tem um estado laico e etc. Não estava rezando a oração que eles estavam habituados, porque nessa escola tinha o hábito de rezar o Pai Nosso na primeira aula. E aí, durante alguns dias, eles chegavam para mim, mas não vai rezar? Aí eu, por alguns dias, não, mas depois eu me moldei. Eu falei,
para esse auditório, para essa sala, ainda mais algo que eu gosto. Então, para que eu vou respeitar algo que não está perto de mim? Quem está perto de mim são eles. Eles estão clamando, eles estão habituados. E aí, uma coisa maravilhosa, respeitei o auditório e fizemos as aulas funcionarem melhor. Que legal, que legal. E para ilustrar sua fala, seu argumento pelo exemplo, né, como mostrou o Delcio, você vê a hora que você dá um exemplo, fica tudo tão mais claro, né, a gente entende o ponto de vista. Eu vou lançar uma metáfora aqui, que é, em Roma, faça como os romanos. Ei, adorei isso. Isso aí, né, é um ditado popular, mas que resume tudo, né, e resume o papel do orador também. Em Roma, faça como os romanos. Os romanos são o seu auditório. Você está em Roma, faça como eles, senão você não chega a lugar nenhum. Exatamente. Bom, eu encerro o meu bloco aqui. Claro que eu vou voltar ainda para agradecer, mas vamos fechar com os nossos espectadores, como o Alan, que é, né, o nosso porta-voz e também faz perguntas. Então, já temos 1h20 de duração, mas eu não me cansei, a nossa audiência não se cansou, porque só cresceu. Então, agora passo para o Alan para os comentários e as perguntas para encerrar o bloco. Fique à vontade, Alan. Muito bem, né? Temos aqui a Anne Brito dizendo que está muito legal a live. A Michele Fernanda disse que já está convencida pelo seu discurso, Maria Flávia. A Maria Amália disse que você é bastante didática. O José Roberto gostou bastante da explicação sobre as metáforas. A Priscila, né, a Prita, dizendo que delícia de live, fui seduzida. A gente sabe que ela já está seduzida há um bom tempo pela retórica, né, junto com a gente. O Max Rocha disse que por ele ficaria aqui a noite toda aprendendo com nós três, que está perfeito. A Pri está comentando aqui que ela também quer o seu curso sobre prosódia. E a Maria Amália disse que você é o colibri dela, então realmente reforçando aquilo que a gente sabe e conhece da Maria Flávia como pesquisadora, como professora. E já você quer comentar alguma coisa, Maria Flávia? Eu mando um beijo, então, para Maria Amália, minha irmã querida, aqui nos prestigiando. Um beijo grande. E já que nós estamos assim, né, com o tempo já avançado da nossa live, e também para falar um pouquinho sobre, só para encerrar essas questões todas que a gente estava dizendo, você estava falando o tempo todo sobre a importância do orador, né, se adequar ao seu auditório para que ele consiga ser uma boa resposta para os questionamentos desse auditório. Eu gostaria que você dissesse para nós por que o Michel Meillet afirma que o orador, né, ele usa o termo ethos, mas por que o orador deve ser o ponto final do questionamento? Que pergunta boa. O orador é o ponto final do questionamento. Nós dissemos desde o início, né, que a retórica é o campo do plausível, do provável, do possível, das escolhas, da dúvida. Então, é o campo do questionamento. A gente sempre está em situações de questionamento. Será que é isso? Será que é aquilo? Em quem que eu devo confiar? Onde eu devo pisar? E você acaba escolhendo por aquilo que foi lhe passado por alguém que você confia, né? Então, no campo da dúvida, você vai optar por seguir os passos de alguém que você confia. E esse alguém que você confia pode ser o seu orador, se torna o orador naquela situação, né? Então, o orador aí, quando ele é confiável o suficiente, ele é o ponto final do questionamento. Na dúvida, vai para o lado que você confia. E aí, o bom orador é aquele que se faz confiável, é aquele que tem a pistes, né,
a confiança, quando você lembra, a gente sempre vê isso, né, nos textos antigos, nos filmes, quando você... Tem até um programa na Discovery que chama Trato Feito, e as pessoas se dão as mãos, tá trato feito, as pessoas falam, dão as mãos, mostrando, confio na sua palavra, você confia na minha palavra. O orador é aquele que tem palavra, uma palavra de peso, uma palavra confiável, e por isso ele coloca o ponto final no questionamento. Mas para isso ele tem que fazer toda aquela trajetória que nós comentamos, respeitar o seu auditório, se deixar moldar por ele, usar uma linguagem comum que o outro entenda, ser uma pessoa ética e se tornar confiável o suficientemente para agir com autoridade. E Maria Flávia, pensando, né, em mim como orador e a carreira de pesquisador que eu tenho, e um hábito que a gente, do qual a gente se torna adepto na pesquisa, é sempre trazer a voz de outras pessoas para nos auxiliar naquilo que nós estamos querendo dizer. Então, eu vou trazer aqui mais uma vez mais uma citação para você, só que pensando no meu auditório, eu também tentei buscar citações que causassem instigação no auditório. E aí, o próprio Aristóteles, né, no seu livro A Retórica, ele vai dizer que, quanto à retórica, todavia, vemo-la como o poder diante de quase qualquer questão que nos seja apresentada, de observar e descobrir o que é adequado para persuadir. E esta é a razão por que a retórica não aplica suas regras a nenhum gênero particular e definido. Então, para encerrar aqui esse nosso bloco de perguntas e pensando que a retórica não se aplica a nenhum gênero específico do discurso, nesse caso, e para aguçar aí a curiosidade dos nossos leitores e mostrar para eles as possibilidades que a retórica nos traz, que tipo de discurso você tem trabalhado aí conosco, seus orientandos, na Unifran, nesses últimos tempos? Certo, eu vou dividir a resposta em duas partes, Alain. Nós falamos, né, que o orador confiável, ele é o ponto final do questionamento. Porém, a parte daquele tripé retórico que a gente falou, né, orador, auditório e discurso, quem define a qualidade da argumentação, a qualidade do discurso, é o auditório. É o auditório que tem o martelo na mão para dizer aprovei ou não aprovei, compro ou não compro, voto ou não voto, estou convencido ou não estou convencido, vou continuar lendo ou vou jogar esse livro fora. É o auditório que tem a chancela. Então, para saber se a argumentação foi adequada, a única pessoa, o único grupo de pessoas que vai poder dizer isso é o auditório. Então, hoje, nós estamos falando aqui, parece que está tudo muito bem, Alain fazendo perguntas, eu estou respondendo, parece que está fluindo, mas quem vai dizer se essa live foi legal mesmo é quem está lá em casa, ouvindo. Quem está lá do outro lado, nos assistindo. Essas pessoas vão poder dizer, valeu, foi legal. Se essas pessoas falarem assim, não, eu esperava mais, não, foi meio cansativo, tudo que a gente falou aqui cai por terra, porque não teve a chancela do auditório, não teve a aprovação do nosso foco final, que são as pessoas que estão lá em casa assistindo. E aí, gente, para pesquisar retórica, a gente pesquisa todos os tipos de discurso, né? Cinema, música, fotografia, pintura. Agora, eu estou com um projeto maravilhoso junto com um orientando meu, que é o Luciano Andrade. O Luciano é catequista e um grande arquiteto. O Luciano tinha duas paixões quando ele começou a fazer mestrado lá, né? Para quem não sabe, nós somos lá da linguística, lá da Unifran, do curso de mestrado e doutorado de linguística da Unifran, e quando o Luciano entrou no curso de mestrado em retórica comigo, como me orientando, ele falou, Maria Flávia, eu tenho duas paixões. Eu tenho a paixão da arquitetura, porque eu sou arquiteto, e eu tenho a paixão da religião, porque eu sou formador de catequistas há 30 anos. Como que eu faço? Quero estudar retórica.
Eu falei, começa a estudar retórica, uma hora a gente vai achar uma coisa para você pesquisar. E ele imaginava que ele ia ter que abandonar a arquitetura e pegar um cantinho ali de texto bíblico, alguma coisa assim para ele analisar, porque para ficar pelo menos com uma paixão dele. E sabe o que ele conseguiu fazer agora? Nós estamos começando um projeto maravilhoso, assim, já em andamento, né, nesse momento. Ele está fazendo a retórica, ele está fazendo uma análise retórica do projeto arquitetônico para uma igreja aqui em Franca. Ele falou, Maria Flávia, eu consegui unir retórica, arquitetura e religião. Ele está se deliciando com esse projeto, né? Então, ele está fazendo a retórica de um projeto arquitetônico para um templo religioso. Né? A retórica é ampla, vasta. Aí eu vou mostrar para vocês a nossa última obra, né, do Grupo PARE, o Grupo de Pesquisa em Argumentação e Retórica. A gente lançou esse livro agora, em dezembro, Trajetória das Paixões, uma retórica da alma. Esse livro é um calhamaço aqui de 600 páginas, que foi lançado com a pesquisa de muitos pesquisadores brasileiros, né? Muitos alunos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, tem professores titulares que escreveram aqui. É um livro que mostra o que a retórica brasileira tem feito hoje no Brasil. Se vocês tiverem curiosidade, adquiram esse livro, o Alain vai postar aí o WhatsApp dele e vocês podem comprar esse livro. Mas não precisa só comprar o livro, venha estudar com a gente, venha fazer parte do Grupo PARE, Pesquisa em Argumentação e Retórica. É um grupo aberto, múltiplo, aberto a múltiplas ideias e múltiplas opiniões. Ou se não, venha estudar também, né, retórica conosco, no mestrado e doutorado em linguística daqui da Unifran. O importante é não deixar que essa chama se apague. Né? Fiz minha propaganda aqui sem saber que ia fazer essa propaganda, Alain. Na verdade, você falou o que a gente tem pesquisado, tudo, é tanta coisa que o último livro nosso deu 600 páginas, né? É muita coisa. Só aqui, voltando mais um pouquinho para o auditório, né, o Max Rocha está comentando que ele já tem essa preciosidade, que é o nosso livro. Ele me avisou outro dia que a obra dele já chegou através dos Correios. Bem, então agora, né, eu agradeço a Maria Flávia pelas questões respondidas, minhas e do auditório, agradeço também ao Farney pela parceria aqui nessa entrevista e passo a palavra a ele para o encerramento. Certo, que maravilha, que noite maravilhosa. Só para fazer um último comentário, né, o Alain retornou o Michel Meillet, né, o filósofo belga, dizendo que o ethos é o ponto final do questionamento, né? Mas ele fala isso, né? Mas se voltando para o auditório, conforme a Maria Flávia elucidou bem, e ela disse, mas agora eu vou trazer também, parafraseando ele, um trecho que ele diz que quando o orador consegue fazer com que o auditório pense dessa seguinte maneira, que o orador tenha resposta, porque nós perguntamos todo o tempo sobre coisas, a gente quer que alguém nos responda. Quando a gente encontra um orador que responde de forma verossímil, plausível, daí a gente confia nesse orador. Então, né, o ethos é o ponto final do questionamento, se o orador confiar. E nós estamos descobrindo muito isso nesse livro, inclusive, né, Trajetória das Paixões, que a confiança é a paixão ali maioral. Sem ela, nada acontece. E para já agradecer a Maria Flávia, gostaria de dizer que eu, como auditório seu, me tornei mais ainda confiante na senhora por dar respostas competentes e de uma maneira tão clara. Alain, também muito obrigado pela sua participação. Você trouxe, né, fez essa colheita do nosso auditório, a quem eu agradeço muito também. Muito honrado, Maria, por ter você, Maria Flávia, por ter respondido. A admiração de sempre, minha e de todos os espectadores. Obrigado, Alain. Obrigado, Maria Flávia.
Querido Farney, eu agradeço a oportunidade de falar sobre algo que me é tão caro, né, que é a retórica que entrou na minha vida há 15 anos, faz 15 anos que eu estudo retórica, e deu muito mais sentido e colorido à minha vida, né, porque a retórica é um campo do saber, eu faço retórica como um estudo científico, mas a retórica transforma a minha vida a cada dia, a cada conversa, né, a cada conversa. E você falou uma coisa que eu queria só pontuar. Você fala que o orador é o ponto final do questionamento, porque ele pode trazer a pergunta que o auditório traz em si. E muitas vezes a gente fica falando para pessoas que não fizeram perguntas, para pessoas que não indagaram nada. Por isso que o orador tem que chegar próximo do auditório para descobrir quais são as suas perguntas. E eu vou tentar responder. Termino assim. Obrigada. Alan, por favor, as suas considerações. Bom, para mim é sempre um motivo de muita alegria, né, poder falar de retórica também, que eu conheci há aproximadamente 6 anos, mas que modificou muito a minha vida, né, teoricamente, claro, como conhecimento, mas também do ponto de vista pessoal e do ponto de vista prático, e ainda mais quando eu falo de retórica com duas pessoas que são tão especiais, né? A Maria Flávia, que acompanha aí toda a minha carreira acadêmica como minha orientadora, o Farney, que eu tive como colega de estudos também, conheci quando estava no mestrado, e é sempre uma alegria muito grande poder falar de retórica. Então, realmente eu concordo, né, com o auditório e com vocês que foi uma noite muito agradável. Muito bom. E para a gente finalizar com um gostinho de quero mais e pensando aí, né, tentando criar uma imagem do auditório, esperem vocês que gostaram e se gostaram, a parte 2. A gente em breve talvez voltaremos com a parte 2. Tá certo? Uma boa noite para todos os nossos espectadores. Obrigado pela audiência, o carinho. E Maria Flávia e Alan, um abraço apertado para vocês e para os nossos espectadores. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada pela audiência, viu? Obrigada pela oportunidade. Boa noite.